Olá, muito bom dia para você. Agora são 7 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. Bom, no Rio de Janeiro, o CT do Flamengo pegou fogo. Então, quem traz essas informações melhor pra gente é o Guilherme do Globocop, a Faxiel e a Silva. Em ação, onde é que é isso, Guilherme? Faxiel, informação urgente que acaba de chegar, um incêndio em grandes proporções aqui no Ninho do Urubu, que é a sede de treinamento do Flamengo, fica em Vargem Grande, na zona oeste da cidade. O incêndio aparentemente já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que continua por aqui. Veja só, ainda há um pouco de fumaça, esse incêndio parece ter atingido uma área de depósito, os bombeiros continuam circulando por aqui. Repito, um incêndio que parece de grandes proporções no Ninho do Urubu, sede de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E acaba de chegar uma informação. As fontes oficiais acabam de confirmar 10 mortes nesse incêndio. Repetindo, fontes oficiais acabam de confirmar 10 mortos nesse incêndio e 2 pessoas ficaram feridas. Repetindo, um incêndio de grandes proporções no Ninho do Urubu, sede de treinamento do Flamengo, Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Veja só, a gente vê pelo menos 2 caminhões do Corpo de Bombeiros, várias ambulâncias aqui. O incêndio aparentemente já foi controlado porque não há muito sinal de fumaça. A gente vê carros também da Polícia Militar nessa região. Então, repetindo a informação, fontes oficiais confirmam 10 mortos nesse incêndio de grandes proporções no Ninho do Urubu, a sede de treinamento do Flamengo na zona oeste do Rio de Janeiro. Ainda não se sabe exatamente como esse incêndio começou, informações oficiais ainda não foram divulgadas, mas é um incêndio muito grave na zona oeste do Rio de Janeiro, Faxiel. Olha, é uma tristeza, Guilherme Peixoto. A cidade mal se recupera de uma tragédia e a gente já vive uma outra tragédia. É triste dar essa notícia, são 10 mortos confirmados nesse incêndio ali no centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande. Olha que tristeza. E Silvana, a gente está checando várias informações. Uma diz que esse incêndio pode ter sido ali próximo. Olha, é difícil, Silvana. Próximo do alojamento das crianças. Exatamente. A gente também tem informação de que 3 pessoas foram retiradas em estado muito grave, foram levadas ali para o hospital. E a gente vê que realmente está tudo destruído. Para quem não sabe, o CT do Flamengo fica ali naquela região de Vargem Grande, né, conhecido como o Ninho do Urubu, e a gente vê ali os bombeiros junto com um policial militar. São 10 pessoas mortas, não sabemos ainda quem são, se são adultos, se são crianças ali. É um centro, né, de treinamento, muita gente passa a noite lá, dorme, e a gente está vendo ali completamente destruído nesse início de manhã. Vamos voltar com o Guilherme Peixoto. Guilherme, o que você observa aí de cima, Guilherme? Silvana, Faxiel, acabo de receber mais informações. Portanto, são 10 mortos, 3 pessoas feridas, um desses feridos em estado muito grave. O que a gente percebe é que esse incêndio atingiu a parte de trás dessa sede de treinamento do Flamengo, aqui em Vargem Grande. Há muito material retorcido aqui do alto, há uma certa dificuldade, inclusive, para conseguir entender o que é. Aparentemente, são armários. E a gente vê o bombeiro ainda circulando por aqui, a destruição realmente foi muito grande. E pela marca no poste, vou chamar essa imagem para a gente poder conseguir mostrar. Veja só, pela marca no poste, a gente consegue imaginar a altura que esse fogo chegou. O telhado desse centro de treinamento, veja só, está completamente retorcido. Informações oficiais ainda não foram divulgadas, mas veja só, ali perto de onde estão passando os bombeiros nesse momento, a gente vê vários, ao que parece ser botijões de gás. Veja só, são botijões de gás, ainda bem não foram atingidos nesse incêndio, mas veja só, os bombeiros ainda estão ali, vários extintores no chão, isso a gente consegue observar aqui do alto também, são os caminhões do Corpo de Bombeiros. Aparentemente, o Corpo de Bombeiros começa agora uma segunda fase do trabalho, que é uma avaliação da área. A gente não vê mais o combate, ou seja, o fogo de fato já foi controlado, a gente não vê mais o bombeiro jogando água. Isso significa que realmente o incêndio está controlado, mas um incêndio, infelizmente, de grandes proporções. Agora são 7h21 da manhã, para você que ligou seu televisor agora, um incêndio muito grave no Ninho do Urubu, sede de treinamentos do Flamengo, aqui em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Informações oficiais, são
10 mortos e 3 feridos, um deles socorrido em estado grave. A gente ainda vê um pouquinho de fumaça branca, nessa parte de trás do centro de treinamentos. A Silvana disse há pouco que esse incêndio atingiu, inclusive, uma área. Nós recebemos essa informação, onde havia alojamento de crianças. É claro que essas são informações ainda preliminares, nenhuma informação oficial sobre as causas desse incêndio foi divulgada até agora. A gente aguarda informações do Corpo de Bombeiros, também da polícia. Além do Corpo de Bombeiros, nessa região, a gente viu aqui policiais militares que já chegaram para ajudar nessa ocorrência. É claro que a gente está aqui aguardando também novas informações. Fachel e Silvana. Olha, Silvana, 7 horas e 22 minutos. A gente fica transtornado, Silvana, porque, como eu falei, a cidade sai de um dia de tragédia e aí agora, nessa sexta-feira pela manhã, e esse incêndio, pelo que tudo indica, foi, né, agora, ainda sai fumaça ali, e atinge o centro de treinamento com 10 pessoas mortas. Os bombeiros estão trabalhando. Silvana, é assustador, é um início de sexta-feira que sacode a gente, mexe com a gente. E Fachel, eu tentei até ligar para lá, né? Assim, liguei também para a sede da Gávea. A sede da Gávea atendeu e disse que eles estão sem luz lá. Então, não estavam nem sabendo, a pessoa que me atendeu não estava sabendo. Os bombeiros foram chamados às 5 horas e 17 minutos, ou seja, foi no fim da madrugada o início do fogo. E a gente está vendo ali, Silvana, destruiu toda essa parte lateral desse prédio, olha isso. Tá aí, esse é o CT, o Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, que fica em Vargem Grande. E a gente, com essa notícia, essa tragédia, 10 pessoas mortas, 3 pessoas levadas em estado grave, uma delas gravíssima, para os hospitais ali da região. Vamos voltar com o Guilherme Peixoto, porque a gente vê, né, Guilherme, que assim, não sobrou nada e não dá nem para identificar o que tinha exatamente nesse espaço, que a gente não sabe se era um alojamento, né? Exatamente, Silvana. O incêndio foi tão grave que, de fato, não dá para entender o que funcionava aí. Aparentemente poderia ser um depósito, talvez uma área de alojamento, mas tudo, como você vê, ficou realmente contorcido por causa do fogo. A gente vê até o telhado também. Ao que parece, são armários, o que nos indica e confirma a informação de que, de fato, essa poderia ser uma área de alojamento. A gente vê ali, ao fundo, o caminhão do Corpo de Bombeiros, as ambulâncias que foram deslocadas para cá, os carros da polícia. Vamos tentar abrir um pouquinho a imagem para te mostrar exatamente a posição, onde é que fica essa área atingida por esse incêndio aqui no centro de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. É um terreno muito grande, veja só, aqui do lado de baixo há um campo, grande centro de treinamento, você vê os prédios onde fica a sede mesmo desse centro de treinamento, veja só, tem o estacionamento e esse, ao que parece ser um alojamento, fica nos fundos desse terreno, justamente atrás do prédio principal. É onde estão concentrados nesse momento os homens do Corpo de Bombeiros, que, repito, já terminaram o trabalho de controlar esse incêndio, ou seja, esse incêndio realmente já foi controlado, o combate já terminou e a gente percebe que os bombeiros ainda circulam ali por aquela região num segundo momento, que é de justamente tentar entender como esse fogo começou, um trabalho de rescaldo. Há pouco a gente ainda viu um pouco de fumaça branca nessa região, agora a gente não vê mais fumaça, o que nos indica que de fato o incêndio já acabou. Agora um trabalho de rescaldo. Aos poucos, o que a gente vê também é que os funcionários começam a chegar. Agora são 7h25 da manhã, as pessoas começam a chegar, telefonando, conversando com o Corpo de Bombeiros, tentando ainda entender o que aconteceu e como esse incêndio começou. Agora, sem dúvida, foi um incêndio de grandes proporções. Vamos tentar girar a câmera? Mostrar mais uma vez essa área atingida ali pelo fogo. Dá para ver realmente tudo retorcido. E a altura que essas chamas chegaram realmente impressiona, porque o telhado está completamente retorcido. O poste, essa imagem é impressionante. Veja só, o poste até a parte mais alta está queimado. Olha só, repare nessa árvore também, um pouco mais atrás do que seria o alojamento. Também queimada. Até os fios do poste se romperam. Veja só, o poste está ali e os fios caídos sobre o telhado. Realmente não sobrou absolutamente nada. Uma cena muito triste. Fachel, Silvana. Guilherme, a gente já está posicionando as nossas equipes, Silvana Ramiro, para tentar trazer mais informações, principalmente para tentar identificar quem são essas 10 pessoas que morreram. Tem 3 pessoas feridas, uma em estado grave. A gente espera que isso não aumente o número de vítimas, a gente torce para que elas se recuperem. Mas isso aí impressiona demais, Silvana Ramiro. Impressiona e dói no coração, Silvana, porque a cidade não se recuperou ainda de uma tragédia. A gente já cai em outra ainda maior, né, com 10 mortos.
E a gente vê que é uma situação que não dá nem mais para fazer nada, né? Porque está tudo consumado. Os bombeiros estão ali fazendo rescaldo, a ambulância chegou, eu acho que levou quem poderia ser salvo. E é muito forte. Olha, é duro, Silvana, é duro começar essa sexta-feira com uma notícia dessas. Quem é do Rio conhece bem, né, aquela região ali do Ninho do Urubu, mas as pessoas de outras regiões do estado, só para localizar, o Ninho do Urubu é um grande complexo de treinamento do Flamengo que fica na zona oeste do Rio, fica num lugar mais afastado, na Estrada dos Bandeirantes, né? E a gente está vendo realmente aí essa tragédia com esse incêndio. São várias equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Os moradores já estão mandando muita mensagem dizendo que esse fogo começou. E foi muito fogo, realmente. A gente está até aguardando ver se o clube, né, o Flamengo entra em contato com a gente. Nós já estamos tentando entrar em contato para pegar informações, né, Silvana? A sede da Gávea, eu falei agora há pouco com eles, disse que eles estão sem luz lá no Ninho do Urubu. Então, sim, eles estão incomunicáveis, né? E a gente está vendo aí, realmente é uma área muito grande, então, para quem não conhece, ficam numa área mais isolada da Zona Oeste, ali na Estrada dos Bandeirantes, e a gente vê que, já confirmado, portanto, 10 pessoas que morreram nesse incêndio. Não sabemos quem são, se são funcionários, se são pessoas que passam ali, alunos, né, do CT. Porque ali tem jovens. Alojamento. Né, tem alojamento para jovens. E a escolinha do Flamengo, a gente está muito apreensivo, a gente não tem ainda nenhum tipo de informação que confirme quem foram as vítimas. A gente não sabe também qual o motivo, né, desse incêndio. Tudo acontecendo agora, os bombeiros foram chamados às 5h17. Aí correram para lá e encontraram essa situação, Silvana. Encontraram essa situação triste, uma tragédia na manhã dessa sexta-feira, com 10 pessoas mortas. E as nossas equipes estão, inclusive se encaminhando não só lá para o Ninho do Urubu, como também indo para os hospitais para conseguir mais informações. E recentemente, né, o Flamengo reformou uma parte ali do CT, que começaria a ser usado ali pelos próprios jogadores profissionais já a partir do mês passado. Então a gente vê, é uma área muito grande ali na Zona Oeste, quem conhece, na Estrada dos Bandeirantes, é um complexo gigantesco, tem escolinhas ali para alunos de várias idades. Alunos, né, crianças que sonham em um dia jogar no Flamengo e virarem atletas profissionais, e a gente está vendo... O que dá para fazer agora é a gente rezar, né, pelo menos, ou torcer para que não tenha sido atingido esses alojamentos. A gente espera algum tipo de confirmação, Silvana. O Globocop circula, olha, dá para ver bem a região aí agora, né, Guilherme? Exatamente, Paixão. Aquela área atingida pelo incêndio é logo a entrada da sede de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu, aqui em Vargem Grande. Você vê a rua passando lá atrás, a Estrada dos Bandeirantes, a entrada, e logo assim a gente vê, ao que parece ser aquela área de alojamento, e depois um prédio que parece ser a sede desse centro de treinamento do Flamengo aqui na Zona Oeste. Você vê a imagem maior? É um centro de treinamento muito grande, fica aqui em Vargem Grande, portanto, informação confirmada pelo Corpo de Bombeiros. 10 mortos nesse incêndio, 3 feridos, um deles em estado grave. Repito para você a informação, o trabalho de combate que, segundo o próprio Corpo de Bombeiros, começou por volta das 5 horas da manhã, já acabou. A gente não vê mais fumaça por aqui e começou uma segunda fase desse trabalho, que é justamente de avaliação do terreno e até mesmo de investigação. Todos querem saber, evidentemente, como esse incêndio começou. A gente vê ali um grupo do Corpo de Bombeiros reunidos, olha só, a gente vê homens reunidos ali, conversando, e essa foi a área atingida pelo incêndio. A gente vê o telhado retorcido, lá do lado de dentro nem se identifica o que havia. Só se vê muito material retorcido, material de aço, o que nos parece ser armários de alojamento. Mas é difícil até mesmo identificar. Está tudo queimado, tudo virou cinza. A gente vê nessa imagem um pouquinho mais fechada, a minha equipe chama a atenção, o que parece ser roupa, olha só, peças de roupa, e tudo realmente retorcido. Essa estrutura parece ser grande parte de metal e por isso a gente vê muito do que está aí assim retorcido, e a gente vê a altura também que essas chamas chegaram, que esse fogo chegou. O poste está aí do lado, a gente já chamou atenção para essa imagem, veja só, a fiação se rompeu, o poste está queimado até o topo, a árvore ali do outro lado. O Rio de Janeiro
tenta respirar depois de uma tragédia com 6 mortos dessa chuva. No dia seguinte, a gente está aqui falando de mais uma tragédia, portanto, um incêndio de grandes proporções no Ninho do Urubu, a sede de treinamentos do Flamengo, que fica aqui em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Fachel e Silvana. Silvana, você estava vendo aí, né, confirmando agora há pouco, aí o Ninho do Urubu, esse local, ele serve também como um local onde os jogadores das categorias de base ficam ali, inclusive alojados. Né? Sim, tem alojamento. E é aquilo, como o Guilherme disse, né? A gente olha essa imagem, a gente não sabe se ali era um depósito, se ali era um alojamento. O incêndio destruiu, né, completamente. A gente está tentando contato com pessoas dos bombeiros, a gente está tentando contato com pessoas do Flamengo, a gente está tentando contato com várias pessoas. Nossos repórteres estão indo para o local, eles estavam todos posicionados em regiões onde a gente estava fazendo a cobertura do rescaldo, vamos dizer assim, do dia seguinte a uma tragédia. E aí, Silvana, aí cai essa. Aí aparece isso para a gente na sexta-feira. Não é justo, Silvana. É muito triste, realmente. 10 pessoas mortas e, novamente, a gente reforça. A gente ainda não sabe se são adultos, se são crianças, porque lá tem as categorias de base, enfim, de todas as idades. Não sabemos se são funcionários, não sabemos ainda. A gente sabe que são 10 mortos, 3 pessoas que foram levadas para os hospitais em estado grave. Estamos tentando também atualizar. Está chegando muita mensagem, pessoal falando que o incêndio, mais ou menos às 5 da manhã, que as chamas foram muito altas, assustou realmente o pessoal que mora ali pela região. O CT, como a gente já disse, é um espaço gigantesco na zona oeste do Rio, é um complexo ali do Flamengo, Ninho do Urubu, muito grande, que fica na Estrada dos Bandeirantes. E realmente essas são as primeiras informações. Estamos tentando contato com os bombeiros, com a Gávea, a sede do Flamengo. Tem gente que consegue ali, eu vou repetir, são informações que não são confirmadas, mas tem gente que conhece ali que está dizendo que essa parte aí é a parte de uma instalação antiga onde servia como alojamento, né? Então a gente está tentando confirmar para tentar entender essa tragédia toda. A gente vê ali mais carros chegando, Silvana Ramiro, para fazer o que é possível, né? Vamos voltar com o Guilherme Peixoto. Guilherme, a gente vê que realmente as equipes continuam chegando, né? Muitos bombeiros envolvidos aí nessa operação de resgate e de tentar, né, achar pessoas ainda com vida, né, Guilherme? Exatamente, Silvana, Fachel, essa é uma operação evidentemente muito delicada. A gente vê aqui do alto, são pelo menos 2 caminhões do Corpo de Bombeiros que trabalharam no combate ao incêndio desde cedo. Aliás, 3 caminhões de bombeiros, olha só, aparece mais um aí na imagem nesse momento. São pelo menos 2 ambulâncias, ou seja, uma grande equipe deslocada para cá. O combate ao incêndio, de acordo com o próprio Corpo de Bombeiros, começou ali por volta das 5 horas da manhã e atingiu essa área que você vê, a parte da frente do centro de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu, aqui em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. A gente recebeu a informação há pouco de que essa poderia também ser uma área de musculação e fisioterapia. E é geralmente uma área onde os atletas costumam ficar, uma área onde os atletas costumam circular bastante. A gente vê que a circulação nesse momento aqui é do Corpo de Bombeiros, são vários caminhões, parte da área, inclusive ali, olha só, está isolada, ou seja, nem os funcionários que começam a chegar nesse momento para trabalhar conseguem passar. Veja só, os bombeiros colocaram ali fitas para isolar essa área. A gente imagina também, evidente, que deve haver uma avaliação para saber se essa estrutura está firme, se há o risco ainda de desabamento, o que pode dificultar ainda mais o trabalho de resgate. Evidentemente que eles ainda fazem buscas ali por aquela região. A expectativa, evidentemente, quem sabe, de encontrar ainda sobreviventes, afinal, as proporções desse incêndio realmente são assustadoras. Uma área muito grande queimada e, repito, o que mais nos impressiona aqui do alto é a altura realmente que essas chamas chegaram. A destruição é muito grande. A gente percebe que essa área, olha só, a estrutura é toda de metal e ficou retorcida. O poste mostra bem ali a altura que as chamas chegaram e fica difícil realmente enxergar aqui do alto até mesmo o que é aquilo ali embaixo. Veja só, o que é que restou desse incêndio, um monte de material retorcido. Portanto, informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros de 10 mortos e 3 feridos, um em estado grave. A gente vê ali também, olha só, vizinhos, moradores nessa casa ao lado da sede de treinamento do Flamengo, que já vão ali tentando buscar informação. No telhado dessa casa, a gente também vê, olha só, marcas desse incêndio, um incêndio que poderia, inclusive, ter se alastrado por essas casas aqui também, já que são casas muito próximas aqui dessa região. A informação que a gente recebe nesse momento também é de que esse é, de fato, um alojamento.
um alojamento aqui na sede de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um alojamento para funcionários. É essa a informação que a gente acaba de receber. Portanto, o Corpo de Bombeiros está ali, olha só, nessa área ainda atingida, está circulando ali por dentro desse alojamento, evidentemente, para eles tentarem avaliar se ainda há alguém ali que precisa de socorro, para avaliar o que pode ter provocado, evidentemente, esse incêndio. Agora, é até difícil saber o que restou. Não restou absolutamente nada. A cena é muito triste. Repetindo aqui os números, então, oficialmente confirmados pelo Corpo de Bombeiros, são 10 mortos e 3 feridos, um deles em estado grave. Um trabalho que vai continuar ainda por horas por aqui, Fachel e Silvano. Obrigado, Guilherme. A gente segue mostrando imagens do centro de treinamento do Flamengo, Vargem Grande, o conhecido como Ninho do Urubu. Os bombeiros foram chamados, Silvana, às 5 horas e 17 minutos da manhã. E chegando lá, encontraram essa situação, né? Já em chamas, conseguiram controlar, mas foi tudo destruído. Essa parte, esse prédio aí, que as primeiras informações a gente ainda não conseguiu confirmar, mas as primeiras informações dizem que se tratava de uma parte antiga do Ninho do Urubu que servia como alojamento, Silvana. E ali no Ninho do Urubu também era um local onde jogadores das categorias de base do Flamengo ficavam alojados. A gente não sabe exatamente quem são essas pessoas mortas. Repetindo para você que está acordando agora, infelizmente, 7 horas e 37 minutos. O Rio de Janeiro passa de uma tragédia para outra, né? Não dá tempo nem de respirar, porque são 10 mortos nesse incêndio terrível, 3 pessoas feridas, uma em estado grave. Nossas equipes, nesse momento, estão sendo deslocadas. A gente estava cobrindo o rescaldo do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, né? Deslizamentos e alagamentos e árvores caídas, pessoas sem energia, e agora a gente corre para tentar buscar mais informações para você sobre essa outra tragédia que praticamente atropela a gente de uma maneira assustadora nessa manhã de 8 de fevereiro, onde a gente recebe a notícia de 10 pessoas mortas. Daqui a pouquinho a gente vai ter repórter no local e também nos hospitais. Guilherme Peixoto. Oi, Fachel, a gente volta aqui com imagens ao vivo do Globocop. Recebemos também a informação agora há pouco que por causa do temporal que atingiu ontem o Rio de Janeiro, especialmente aqui a zona oeste do Rio, o Ninho do Urubu, essa sede de treinamentos aqui em Vargem Grande, estava sem luz e sem água e continua assim até agora. A gente não sabe se isso afetou de certa forma ou não o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas o que dá para garantir é que o bombeiro já conseguiu controlar esse incêndio. O incêndio começou ainda de madrugada, o combate, segundo o Corpo de Bombeiros, iniciou ali por volta das 5 horas da manhã e agora não há mais combate. A gente percebe as equipes do Corpo de Bombeiros circulando por essa área, ainda evidentemente tentando identificar o que pode ser a causa desse incêndio. A gente certamente ainda não tem informação do que funcionava nessa área, as informações continuam chegando e circulando. A primeira informação era de que esse pudesse ser um alojamento, depois a gente recebeu também a informação de que era uma área de musculação. Até agora nenhuma informação oficial foi confirmada, evidentemente que são informações preliminares, tudo começa a chegar agora, são as primeiras informações que a gente começa a chegar. Olha só, Corpo de Bombeiros aí, checando, ainda avaliando ali o local atingido. De fato, essa foi a área mais atingida. A gente vê que realmente tudo ficou contorcido. Vamos abrir um pouquinho a imagem para tentar localizar mais uma vez para vocês. Essa área atingida pelo incêndio fica justamente aqui na entrada da sede de treinamento, que fica em Vargem Grande. Logo depois da Estrada dos Bandeirantes, a gente tem a entrada e logo em seguida já vem essa área e então os prédios que ficam onde ficam a sede, aqui a sede social, inclusive onde os atletas costumam frequentar. Essa é uma região também muito frequentada pelos jovens, pelas crianças que sonham em se tornar jogadores de futebol, jogadores profissionais. É uma área de sonho para muitas crianças que hoje se transforma num ambiente de tragédia. Uma cena muito triste que a gente vê por aqui. Silvana e Fachel. Guilherme, a gente está tentando contato, e a gente desde cedo, né, com o próprio Ninho do Urubu, mas a gente tem a informação de que não tem energia lá, né, porque por causa do incêndio foi cortado.
A gente não tem telefone por causa do temporal também, né? Porque sofreu como toda a cidade. Então, o Ninho do Urubu está sem telefone, está sem energia elétrica. Os bombeiros lá estão fazendo já um trabalho de rescaldo de uma tragédia para o Rio de Janeiro, mais uma, né? Que se soma ao desespero do que foi essa quinta-feira, com 6 mortos naquele temporal. E agora com mais 10 pessoas mortas, Silvano Ramiro, num centro de treinamento onde a gente tem informações de que ali poderiam estar, a gente não confirmou ainda isso não está confirmado, mas que poderia ser, e é o que parece, tudo indica ser um alojamento ali de jogadores das categorias de base. A gente ainda não tem informação do Flamengo, a gente está tentando contato com o clube e a gente ainda não conseguiu. Enquanto isso, você vê ali, Silvano, os bombeiros estão retirando ali, eu não sei se dá a impressão de que aquilo é colchão, Silvana. Eu não consigo, parece, não sei, está tão retorcido que você não consegue ver, mas é madeira misturado com uma série de outros produtos. A gente está tentando falar com o Corpo de Bombeiros ali da região do Recreio dos Bandeirantes não consegue nem atender, porque imagina, já estão todos deslocados para aquela região ali do incêndio do Ninho do Urubu. E para você que está ligando a TV agora, de outras regiões do estado, o Ninho do Urubu fica numa região afastada da Zona Oeste, lá na Estrada dos Bandeirantes. É um complexo de treinamento gigantesco que o Flamengo construiu ali naquela região. Tem vários bombeiros ali trabalhando, 10 pessoas já confirmadas. Ainda não está confirmado, mas realmente está chegando muita mensagem de pessoas que conhecem ali e que estão apontando ali realmente como um alojamento de uma das categorias de base, mas a gente também ainda não consegue confirmar. Não sabemos também quem são as 3 pessoas que foram retiradas com vida, mas estão em estado grave, uma delas bem grave mesmo, gravíssimo, e já foram levadas para o hospital. Olha ali, Silvana, olha aquela caixa ali, não sei se, olha a quantidade de chuteiras que tem ali. Quer dizer, realmente ali, pelo menos nessa parte, era um depósito e que indica que era próximo a um local onde você teria ali jogadores, né? Você teria ali os jovens ali, enfim, a gente está muito assustado com essa notícia, Silvana. A cidade inteira acorda com essa tragédia. Obrigado pelas informações, Faciel, Silvana e Guilherme. Voltamos a qualquer instante com mais notícias. E as notícias da região você tem ao meio-dia no MTV.